Por 2 sessões ordinárias seguidas, a secretária de Educação, Beatriz Soares Nogueira, esteve na Câmara Municipal atendendo requerimento de convocação para prestar esclarecimentos sobre vários assuntos referentes à pasta. O vereador Arlindo Araújo, do PPS, foi autor de um desses requerimentos. Está hoje em nosso estúdio para fazer uma avaliação sobre a participação da secretária. Bom, vereador, muito obrigado pela sua presença, primeiramente aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos começar então falando sobre a primeira vinda da secretária à Câmara. O senhor ficou satisfeito com as informações, os esclarecimentos que ela trouxe acerca dos assuntos kits escolares, uniformes, merenda e contratação de professores sem concurso público? Que foram os temas do seu requerimento. É verdade, eu fiquei super satisfeito. Aliás, eu fiquei bastante contente com o resultado da vinda dela à Câmara. Em que pese que as pessoas acham que a secretária veio aqui e fez discursos, não se esperava mesmo que ela viesse à Câmara e chegasse ali e assumisse todas as culpas do mundo e dissesse que a secretaria andava mal, né? Já era esperado que ela viesse, fizesse um discurso bastante eloquente, onde ela fizesse lá apologias e elogios ao seu trabalho. É natural isso. Cabia aos vereadores, ou pelo menos àqueles que tinham vontade de descobrir alguma coisa, que pegasse nas entrelinhas das suas falas algumas falhas. Falhas não da sua fala, mas falhas da secretaria. E ficou bem claro a bagunça que é aquela secretaria lá, né? A desorganização, né? E isso ficou muito claro nas suas colocações, principalmente quando das minhas perguntas. Isso que eu gostaria de saber. Em particular, os seus questionamentos giraram em torno do quê? Olha, num primeiro momento a secretária disse, para uma pergunta feita por um vereador da bancada, se a entrega dos materiais escolares com 6 meses de atraso se tinha trazido algum prejuízo para os alunos. E ela disse o seguinte: não, de maneira alguma, não houve prejuízo algum, não faltou material nenhum, tudo transcorreu naturalmente. E aí eu perguntei a ela, então para que comprou os kits, né? Já que tinha material, já que não fez falta nenhuma, então para que eles compraram aqueles kits lá? Aí ficou claro uma falta de organização, ou uma mentira. Porque se era necessário a compra dos kits, e eles fizeram a compra, só não compraram no começo do ano porque não conseguiram, porque fizeram uma série de coisas erradas nas licitações, se não precisava, então para que compraram? Ou então, se compraram, é porque havia necessidade. Né? E aí ela disse que não fez falta. Então ficou claro aí, assim, pensamentos divergentes. Por outro lado, a secretária disse também, nas suas colocações, que os gastos na Secretaria de Educação não são gastos. Ela foi enfática ao insistir em dizer que os gastos não são gastos, são investimentos. Tudo que é gasto na educação é um investimento. Então, quando você compra uma coisa que não precisava comprar, você fez um investimento mal feito. E isso é falta de competência administrativa. É certo que o vereador ele é o representante legítimo do povo, e o povo certamente procura o vereador quando tem algum problema, alguma queixa, né, para que o vereador pelo menos busque alguma solução. Como é que foi a repercussão com relação assim, às pessoas? O que as pessoas acharam desses esclarecimentos que foram feitos pela secretária? As pessoas buscaram? É interessante que as colocações que a secretária fez na Câmara foi de que a Secretaria da Educação é perfeita e tudo funciona na mais perfeita ordem. Porém, também na sua vinda, ela respondeu uma pergunta de um vereador que 65% dos uniformes que foram entregues estavam com defeitos. Defeitos estruturais. Mais cerca de 3 mil uniformes que vieram de outras escolas, de outras cidades, e uniformes com furos e qualquer coisa assim. Então, veja bem. Paralelo a isso, ela disse que foi feita uma amostragem para ver se esses uniformes estavam normais. Foram feitos 45 mil uniformes. 65% faz um total de 32 mil peças com defeitos. Mais os 3 mil que vieram de lugares errados, são 35 mil. Que bendita amostragem é essa? Né? Porque em matemática a amostragem, né, é uma coisa assim que dá para você fazer uma avaliação do todo. Uma amostragem bem feita. Se tinha 65%, né, de coisas erradas, 35 mil peças de um universo de 45 mil, e eles não conseguiram perceber esses defeitos, só foram perceber depois que entregaram os uniformes, mostra de novo
falta de organização, falta de competência. Veja bem que, aparentemente, todo mundo acha que a secretaria estava indo muito bem, mas essas coisas foram pinçadas ao longo do discurso da secretária. Quando eu a indaguei com relação à contratação de professores sem concurso, sem uma avaliação mais criteriosa, porque afinal de contas é a educação das crianças, são essas pessoas que vão cuidar, né, que vão ajudar a formar o cidadão, ela disse que por currículo era o suficiente, mesmo porque o olhar das diretoras dava para descobrir se a pessoa tinha um defeito ou não, e disse também que, empolgada no seu discurso, disse que, olha, 15 foram dispensadas. Então, de um universo de 180 professores contratados, 15 foram dispensadas por apresentar problemas, 10%. Então, eu entendo que a contratação dos professores tem que ser feita por competência, né? Então, as crianças foram submetidas a um teste. Você entregou as crianças nas mãos de incompetentes, que inclusive foram demitidos depois, mas a pessoa teve que mostrar sua incompetência no trabalho. E ela deveria ser o contrário, ela deveria mostrar a competência antes de ser contratado. Então, mostrou-se uma falha no critério de contratação. Critério político, né? Essa coisa de ficar aí escondendo, sem hipocrisia. Eles foram escolhendo aqueles amigos deles, aqueles que estavam precisando de emprego, e foram colocando. Por isso que não quiseram fazer concurso, só por isso. E aí, reconhecido pelas palavras da secretária, que 15 teve que ser mandado embora. E o que essas 15 fizeram para essas crianças a ponto de ser mandado embora? Quanto tempo demorou para essa diretora descobrir que essa pessoa era incompetente e estava maltratando as crianças a ponto de ser mandada embora? Teve um colega vereador, que eu não posso citar o nome até por uma questão que ele me pediu para não contar, que filho dele foi maltratado na escola por uma dessas professoras que foram dispensadas, que gritava com os alunos. Então a pessoa tinha um distúrbio psíquico, que deveria ter sido detectado quando da contratação. Outra bagunça da Secretaria de Educação. Agora, com relação à segunda participação dela na última quarta-feira, quando ela veio falar sobre políticas pedagógicas, a gente observou que o senhor não fez nenhuma pergunta. Por quê? Não. O senhor não teve interesse em... Não fiz nenhuma pergunta, mesmo porque essa história de políticas pedagógicas aí foi uma enrolação, que a intenção inicial era bagunçar a primeira vinda, colocando essa história de políticas pedagógicas para diminuir o tempo dos questionamentos de coisas importantes. Essa coisa de política pedagógica foi só para passar filminho na televisão e fazer propaganda da Secretaria de Educação. Então eu me nego a participar dessas hipocrisias. Eu preferi ficar lendo um livro da Divina Comédia, que é mais interessante do que ver aquela lambança lá. Mas eu queria abrir um parênteses para comentar com relação também à merenda escolar, que foi uma outra coisa que eu também pude pensar durante a sessão, onde eu perguntei à secretária o seguinte: na época, o secretário de Administração, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, disse que a Secretaria de Educação iria ela mesma fazer a merenda, que iriam economizar 50%. Subentende-se que tenha sido feito um estudo para isso, né? Ou isso cai do céu na cabeça de alguém. Pois muito bem, passou um certo tempo, ele disse que não mais iria fazer isso, porque ficava muito caro, que eles iriam realmente contratar uma empresa para fazer a merenda. E eu disse a ela de onde é que saíram essas informações, porque só pode ter saído da Secretaria de Educação, para o secretário de Administração fazer a licitação, inclusive porque ele licitou já o material, panelas, fogão, aquela coisa toda, para fazer a merenda. Aí ela disse, olha, eu não sei de onde saiu. Né? Então, se ela não sabe de onde saiu, mostra que não há uma organização nessa administração. Um secretário faz uma coisa de forma aleatória, sem outro saber, pelo menos é o que ficou claro. Né? E o prefeito, onde é que ele entra nessa história? Ou esses secretários fazem o que querem, fazem o samba do crioulo doido e o prefeito não sabe de nada? Vai ficar igual o Lula, porque o prefeito, inclusive, ninguém comenta nada. Ele que foi eleito para administrar, ele que foi eleito para gerir, ele que foi eleito para organizar o funcionamento dessas secretarias. Não pode, dentro de uma secretaria, alguém falar, a partir de hoje nós vamos fazer a merenda, porque nós vamos ter 50% de economia, e daí uns dias falar, não, nós não vamos mais fazer porque vai ficar muito mais caro. Eles não têm parâmetro, não têm organização, não têm competência administrativa. É flagrante isso. Quem quiser levar e analisar a vinda da secretária com os olhos viciados para fazer propaganda e elogiar a secretária e dizer que aquilo anda às mil maravilhas, que o façam. Na minha concepção, por essas coisas que eu relatei aqui, a secretaria é uma desorganização, assim como a administração como um todo.
Agora, um último assunto, vereador, porque nosso tempo também já está terminando. Recentemente, a seu pedido, a TV Câmara esteve no bairro Tânia Andraus, onde os moradores reclamam muito sobre as condições do asfalto. O asfalto naquele bairro está praticamente todo esfarelado. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente já está praticamente finalizando o segundo ano, né? Estamos às vésperas aí de terminar esse segundo ano da administração municipal. O que o senhor viu de mudanças na questão da infraestrutura da cidade como um todo? Vi uma mudança assim, muito interessante. Piorou bastante, né? O prefeito asfaltou algumas ruas só e aquilo que já estava ruim ficou pior. E dentro do programa dele de governo, ele não fez nada do que ele falou que ia fazer. Lembra que ele falou que ia recuperar toda a malha asfáltica de Araçatuba em 8 meses? Aí depois ele percebeu, palavras dele inclusive, aliás ele deu nota 10 para ele como administrador no primeiro ano e 7 para a administração como um todo, mas ele disse que no primeiro ano eles estavam estudando e aprendendo. Pelo jeito não conseguiram aprender ainda, porque no segundo ano também não fizeram nada, né? E eu infelizmente não vislumbro um final feliz para essa administração, porque não se percebe ali uma visão de competência administrativa. O que se vê são atitudes esparsas, empíricas, né? Não são coisas estudadas. A única coisa que o prefeito fez que chamou muito a atenção foi aumentar o número de secretarias, com coisa que criar secretaria resolve determinado tipo de problema. O que resolve é colocar pessoas competentes que visem a resolver aqueles problemas. E não ficar essa coisa de criar secretaria, vai criando um monte de secretaria, aumentou os gastos da cidade, mas a coisa continua do mesmo jeito. Em especial, nesse caso que eu citei do Tânia Andraus, o senhor pretende tomar fazer alguma medida, fazer algum requerimento? Sim, é o que o vereador pode fazer. O vereador pode fazer um requerimento questionando o prefeito, por que ele não fez, né? Dizer ao prefeito, olha, precisa fazer isso. Agora, ele vai fazer se ele bem entender. E é bom que a população saiba disso. O vereador pode questionar, pedir, reclamar, sapatear, dar piruleta, fazer o que ele quiser. Mas o prefeito faz se ele quiser. É bom que as pessoas prestem atenção nisso, porque quando você elege um prefeito, você está concedendo a uma pessoa um poder muito grande. E esse poder é de administrar a cidade. Ele não pode ficar dentro ali de uma coisa de vidro, e aí os secretários dele ficam fazendo as lambanças todas lá, e aí o povo critica o secretário. Na última sessão estavam criticando funcionários indicados pelo prefeito, chamou funcionário de imbecil e uma série de coisas, né? E aí esquecem de dizer que quem nomeou aquele funcionário, se é que ele é imbecil ou não fui eu que disse, foi o vereador que falou, quem nomeou aquele indivíduo foi o prefeito. O prefeito é responsável por todas as atitudes daquele indivíduo. Se aquele indivíduo faz uma coisa errada, o prefeito não precisa esperar 8 meses para desfazer o que ele fez. Então o prefeito é responsável por isso. Isso aí chama culpa em iligendo. É previsto no direito, inclusive. É bom que as pessoas saibam disso. Se tem gente incompetente, se a cidade não anda, se as coisas não funcionam, a culpa é do prefeito municipal. É ele que foi eleito para administrar a cidade. O vereador fiscaliza, reclama, dá piruleta, faz ginástica olímpica, faz o que ele quiser, mas não dá conta de obrigar o prefeito a corrigir os erros. Bom, vereador, muito obrigado pela sua participação e também pelo seu pronto atendimento ao nosso convite aqui em participar do programa. Então, estou sempre à disposição, porque eu acho importante, é um canal em que a gente pode externar o nosso pensamento e, mais do que tudo, sempre chamar a atenção das pessoas a uma reflexão do porquê e de que maneira as coisas acontecem. Muito obrigada, então.